Como é que era, Roberto, você, pelo Vasco, enfrentando? Porque você pegou os dois períodos. Você pegou a máquina do Fluminense, né? Bicampeão carioca, que por questões... coisas do futebol, não foi campeão brasileiro, 2 vezes perdeu uma pro Inter, outra naquele jogo da invasão corintiana no Maracanã, e ali ficou na semifinal nas 2 vezes. E depois veio esse time de 77, e depois veio o Flamengo, o grande Flamengo que foi ali, que venceu vocês na final de 78, 79, depois 81, e vocês vieram em 82, foram campeões carioca. Você enfrentou essas duas grandíssimas equipes que marcaram época aqui no futebol carioca e no futebol brasileiro. Como é que era isso? Como é que era enfrentar esses times, Roberto? Era muito difícil, mas ao mesmo tempo a motivação era muito grande, né? Porque nós sabíamos que do outro lado tinha equipes muito fortes, Fluminense, até essa coisa do troca-troca. Sim, o Fluminense motivava os adversários. Mas era imbatível, né? O Fluminense tinha, e o Vasco tinha essas coisas que você explicar no futebol é muito difícil. A gente não conseguia ganhar do Fluminense, ganhava um jogo ou outro. Você pegou as duas épocas, né? A época que não ganhava e depois a que não perdia. Verdade. E aí depois pegamos também uma geração do Flamengo, né? Já nos anos 80, 79, 80, mas principalmente essa equipe de 81, que foi a campeã do mundo, mas com jogadores realmente de alto nível, de muita qualidade, mas que em 82, mais uma vez com um time... Né, era o mesmo time. Tanto é que aquele time foi campeão brasileiro em 82. E aí nós conseguimos ganhar o Campeonato Carioca de 82 contra o Flamengo, o gol do Marquinhos de cabeça. Então sempre foi um prazer, por incrível que pareça, mesmo acontecendo resultados adversos, vitórias, né, e eu, vira e mexe, fazia um golzinho contra um, contra outro, mas sempre foi muito legal jogar esse clássico, os dois clássicos, né, porque as equipes sempre eram mais fortes, mas o Vasco, em 76, 77, claro, o Vasco foi muito forte, depois 86, 87 também foi muito forte a equipe do Vasco, mas eles sempre estavam numa condição melhor e nós conseguimos mostrar que muitas das vezes não basta você ter uma grande equipe, né? Então a superação, a determinação e a união era fundamental para que a gente pudesse chegar aos resultados. Então, principalmente o período do Fluminense foi sensacional e nós conseguimos montar jogadores que saíram do Fluminense e vieram para o Vasco. Sim, exatamente. Né? E fizemos uma grande equipe. E depois, nos anos 80, já o Flamengo, com essa equipe realmente de jogadores que muitos eu tive a oportunidade de jogar lá atrás, no início, né? O próprio Cantarelli, né? Zico. Júnior não foi muito. Pegou base, não, já era uma outra geração. Né? Então, Rodinelli, então esse pessoal todo. Então, foi muito legal. Eu estou falando isso aqui, valorizando e reconhecendo essas equipes, mas com certeza do outro lado também sem dúvida. Eles vão valorizar, porque realmente eram grandes clássicos, grandes jogos e eu tinha maior prazer e maior orgulho de jogar contra esses caras. E assim, eu não estou falando, até para a gente explicar isso, eu não estou falando do Botafogo, que essa época o Botafogo, não é que o Botafogo tinha time ruim nem fraco, não, é que o Botafogo não chegava e foi o período que ele viveu aquela seca ali de títulos. Né, que só depois de 1968, o Botafogo só volta a ser campeão em 1989. Então, o futebol carioca ficou polarizado ali entre Flamengo, entre Fluminense, Vasco e Flamengo. Fluminense, Vasco, Flamengo. E aí, em distintos anos, é só pegar a história do futebol carioca, que até 89, só esses três dividiam títulos, e a gente tinha também muitos grandes times de América e Bangu, né? Que a gente não pode esquecer também, né? Que esses América times também tinha uma grande equipe. Enfim, 70, não foi campeão, 74 foi vice-campeão da Taça Guanabara, perdão, foi campeão da Taça Guanabara, o Orlando Lelé ainda jogava lá. O Roberto está falando da questão do troca-troca, é porque o eterno presidente Francisco Horta, ele pegava jogadores que ele via o que já estavam desgastados, ou que ele tinha interesse em outros clubes e fazia moeda de troca. Por exemplo, esse time de 77 do Vasco, Abel, Dirceu, todos eram do Fluminense, Marco Antônio, Zé Mário, todos eram do Fluminense, e aí o presidente Horta mandou eles para o Vasco, pegou outros jogadores, no caso, que eram do Vasco, para o Fluminense e conseguiu ali fazer o troca-troca, e isso ia motivando. Fez também com o Flamengo, com o Toninho Baiano, o Roberto goleiro, enfim, Renato, que foi pro Fluminense, enfim, essa era a grande mexida, o grande
tchan, digamos, a Verdade. positividade Foi do muito legal, futebol carioca. muito bom. E o Roberto viveu esse período todo.